Haha! Boa noite! Já tem alguém conectando? Rapaz, sejam bem-vindos! Tive um problema aqui, eu não consegui conectar antes, mas saiu, graças a Deus. Oh, Jesus, conecta. Foi. Boa noite, meus irmãos. Desculpa os imprevistos aí. Boa noite. Eu consegui conectar aqui agora. Tive um imprevisto ali, eu não consegui. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar aqui já o nosso professor para a gente já começar a dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Hoje a gente está aqui reunido para mais uma vez fazer a nossa live, né, de segunda-feira. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo essas lives às segundas-feiras, no horário das nossas aulas, né? Porque devido à pandemia nós não estamos podendo nos reunir para poder ter o nosso curso Carisma Start. E a gente parou na matéria de Conhecendo a Deus. Então nós chamamos os dois professores que dão aula nessas matérias nas nossas duas turmas do Industrial, que é no domingo e na segunda-feira. Semana passada foi o nosso professor Fabiano, que dá aula na segunda-feira. Do professor Fabiano, essa semana nós vamos fazer com o professor Wagner. Pastor Wagner, lá da Igreja da Lagoinha Industrial também, um dos pastores da igreja, auxiliares da Igreja da Lagoinha, lá Industrial. Ele é também um dos nossos professores e ele tá... Opa! Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo aí? O pessoal tá falando que tá mudo. Ok, cadê? Todos estão me ouvindo? Ok, parece que sim. Isso. Então, ok, muito obrigado. Nós estamos tendo agora essa semana, vai ser com o nosso professor Wagner. Ele tá dando aula de Conhecendo a Deus e ele escolheu um tema muito importante, que é sobre a Páscoa, né? Que é o tema Cordeiro de Deus. Isso. E aí ele preparou para nós um excelente tema para a gente poder conversar um pouco a respeito não só do verdadeiro sentido da Páscoa também, mas falando que Jesus, ele é o nosso Cordeiro, né? O nosso Cordeiro inteiro. Vamos lá. Conectado conosco. Paz, tudo bem? Como é que... Oi! Paz, meu irmão, tudo bem? Beleza, eu fiquei esperando aqui, ela não atualizou o Instagram, eu tive que fechar e abrir de novo. Isso, rapaz, esses imprevistos realmente acontecem. Eu liguei aqui, eu tô aqui esperando aqui na live, aqui minha lanterna caiu, um monte de coisa. Tá A lanterna certo. caiu, a lanterna caiu. Tudo bem, mas a gente está pronto. Vamos lá? É, Esse é o professor Wagner, tá, Wagner? Pode ficar à vontade, direcionando as coisas. Hoje vai ser um pouco mais interativo e vai ser. Amém. Amém? Glória a Deus, é um prazer enorme estar participando dessa live. E muito mais ainda estar falando de Deus, né? Quem não gosta de falar do Senhor, de aprender mais dele, mais de tudo que ele fez e de tudo que ele é para nós. Os irmãos que estão assistindo também é um prazer estar aqui com vocês, que vocês possam ser edificados, abençoados na sua casa, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar vocês de todo mal. Hoje eu trouxe um tema, eu estava até falando com o Jefferson, né? Eu trouxe um tema bem bacana para a gente discutir e que está bem recente nas nossas mentes, que é o Cordeiro de Deus. E nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus e fazer uma relação com a Páscoa, que foi justamente ontem, né? Na verdade, ontem a comemoração, né? Mas aí isso está sendo realizado desde sexta, desde quinta, sexta-feira, sábado e domingo. E esse tema é tão importante
Porque muitas pessoas hoje, Jefferson, elas têm essa data tão importante que é a Páscoa, mas não entendem o real significado que a Páscoa representa em nossas vidas. E isso é muito importante nós entendermos. Nós também, como cristãos, até para nós se posicionarmos. Porque essa não é uma data qualquer, mas é uma data que simboliza justamente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que morreu, né, por todos os nossos pecados. Então, de maneira nenhuma, imagine que fosse como se fosse um aniversário, né? Ou como se fosse uma data muito importante, que é essa data de Jesus Cristo, se nós não entendêssemos o significado dela. Né? Simplesmente pensasse num ovo e um chocolate. Né? Todos nós gostamos de chocolate. Um chocolate é bom, né? Um doce, é prazeroso você receber aquilo. Foi, assim, é algo que a sociedade criou, né, essa cultura toda com coelho, com chocolate, com os ovos, aquela surpresa dentro. Isso é prazeroso, é legal, né? Isso é muito bom. Mas nós não podemos se ater apenas a isso. Precisamos aprofundar. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite com vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, a primeira coisa é que o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro de Deus representa justamente isso. O Cordeiro, essa palavra Cordeiro de Deus, em latim, significa Agnus Dei. Agnus Dei. E no aportuguesado, é Agnus Dei. Tá? É uma expressão muito utilizada no cristianismo, né, para simbolizar justamente Jesus Cristo, para simbolizar o Salvador da humanidade, aquele que morreu por mim e por você. Então, quando nós falamos Agnus Dei, nós estamos falando do Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus, quem é esse Cordeiro de Deus? É o próprio Jesus Cristo. Mas para nós entendermos esse significado da Páscoa, a gente precisa voltar lá atrás na história antes de Cristo, para nós entendermos como que nasceu essa festa a respeito da Páscoa. E aí eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus, não sei se você está com o seu celular ou com a palavra aí, no livro de Êxodo. Amém? Êxodo capítulo 2. Em Êxodo capítulo 2, Êxodo 2, versículo 23 ao 24. Amém? Em Êxodo 2, olha o que ele vai falar para nós. Né? Nós estamos voltando lá na história novamente, para nós entendermos o significado da Páscoa, como que ela nasceu. Tá? Lá em Êxodo capítulo 2 vai dizer: os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Essa palavra lembrou-se aqui, nós temos que tomar cuidado, que não é que Deus esqueceu. Deus não pode se esquecer de ninguém. Não é que Deus se esqueceu, mas aqui ela dá uma ênfase, mostrando que Deus se atentou de forma mais forte para aquela situação que eles estavam vivendo. O povo de Israel estava debaixo, né, de um jugo, escravos há 400 anos lá no Egito. 400 anos esse povo escravo, trabalhando, fazendo trabalhos duros, pesados para o povo do Egito. Né? Trabalhando com construções, a gente vê hoje esses monumentos, né? Essa história toda do Egito, essas esfinges, isso tudo. E aqui nós podemos imaginar, vislumbrar um pouquinho do tanto que esse pessoal trabalhou naquela época. A engenharia não era tão desenvolvida, então tinha que juntar muitas pessoas, por exemplo, para transportar uma pedra, para transportar objetos que naquela época eram muito pesados. Então o esforço físico era a principal mão de obra. E aí eles trabalhavam duros. Era um trabalho muito forçado, realmente. Por isso a Bíblia destaca isso.
E aqui nesse texto que nós lemos, eles falam que eles gemiam de dores, né? Gemiam de tristeza, angústia, de servidão. Porque uma coisa, irmãos, é você trabalhar e ver o resultado do seu trabalho. Outra coisa é você trabalhar e não ter esperança, não ver o resultado. Chegar amanhã você fazer a mesma coisa. Isso era um sofrimento muito grande para eles. E a palavra de Deus diz que o Senhor se atentou para aquilo. O Senhor viu aquilo que eles estavam passando. E aí, o que, que Deus fez? Ele levantou um líder. E quem é esse líder? Moisés. Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo daquela escravidão, daquilo que eles estavam passando. E aí, o que, que Deus faz? Ele, através de Moisés, ele usa Moisés e, na verdade, ele lança as pragas, né? A gente conhece como as 9 pragas do Egito, né? O Senhor começa a lançar as suas pragas sobre o Egito, para que Faraó pudesse libertar o povo daquela escravidão. Faraó, ele tinha um coração muito duro. Ele era uma pessoa muito obstinada. Fazia trabalhos, as pessoas passarem por aquilo tudo e não tinha nenhuma pena, nenhuma dó delas, né? Então eles faziam aquilo. E aí essas pragas foram justamente para que Faraó pudesse libertar o povo da escravidão. A palavra de Deus vai dizer, eu não vou entrar em detalhes entre as pragas, mas a palavra de Deus vai dizer que quando chega na última praga, a última praga era a morte do primogênito. Né? Desculpa, a 10ª praga era a morte dos primogênitos, ou seja, dos filhos mais velhos. Todo primogênito ia morrer. Todo primogênito, inclusive o povo de Israel, exceto se eles obedecessem à voz do Senhor. Porque aí que começa tudo. Oi? Aí que começa tudo. Aí que começa tudo. É verdade. Porque aqui às vezes a gente vê essas pragas, irmãos, e a gente pensa que a praga era só para o povo do Egito. Não. A praga era para o povo de Israel. Como assim? Não vou dizer que era para o povo de Israel, mas a praga estava sobre eles também. A praga só não afetou eles porque eles obedeceram à voz de Deus. E obedecendo à voz de Deus, a praga não caiu sobre eles. Mas a praga naquela época estava no mesmo céu que eles dividiam com o povo do Egito. A diferença foi que o Egito não obedeceu ou não conhecia a Deus. Israel conhecia a Deus. Isso é até uma reflexão para nós hoje. Muitas pessoas estão padecendo diversas enfermidades, dificuldades, porque não conhecem ou quando conhecem, não buscam o Senhor ou não é obediente a Deus. E isso é muito importante. E aí lá em Êxodo, vamos lá para Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, avançando um pouquinho. Aqui agora nós vamos ver quais eram as exigências de Deus para que as pragas não caíssem também sobre o povo de Israel. Então, não é porque a praga, não é que a praga não caiu no povo de Israel. É porque o povo de Israel obedeceu à voz de Deus. E aí o Senhor separou eles e não deixou que a praga os atingisse. Olha o que diz lá em Êxodo 2. O Senhor, ele colocou várias exigências. Tá? Várias exigências. Em Êxodo 12, versículo 1, vai dizer: o Senhor disse a Moisés, a quem levantou como líder, e a Arão, o seu auxiliar, o seu irmão era o seu auxiliar, né? No Egito. Eles ainda estavam no Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer.
O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Aqui a gente vê o que? Uma das diversas ordenanças que Deus deu, condições, vamos até colocar assim também, para que o povo de Israel fosse libertado daquela escravidão. Para que as pragas que o Senhor estava derramando, né? As 10 pragas, as 9 primeiras pragas, e depois a 10ª, que era a morte do primogênito, o povo deveria obedecer. E o que o povo faz? Eles separam um cordeiro sem defeito. A Bíblia deixa bem claro, sem defeito. E esse cordeiro deveria ser preparado e o seu sangue colocado nas colunas das portas de suas casas. E quando o anjo da morte passasse por aquelas portas, ele começaria a matar os primogênitos. Mas quando ele visse aquele sangue, ele entenderia que não, esse é um sinal, né? Esta é o sangue simbolizando que nessa casa eu não vou fazer isso. Isso aqui Deus já ordenou para que eu não mate o primogênito. E por isso os primogênitos do povo de Israel não foram mortos. E aqui cabe até uma pergunta, Jefferson. Mas e se eles não fizessem isso? O que aconteceria? Morrer, com certeza. O Todos primogênito deles iam também morrer. Isso. É Isso também interessante. pode falar. Rapidinho, só comentando aqui, eu achei interessante aqui, né, nessa leitura, dizendo aqui para eles, ó, para vocês, este será o primeiro mês e o principal dos meses, né? Ou seja, a separação, todo esse processo da Páscoa seria a festa mais importante do ano, né? Então, assim, é bom o pessoal já guardando expectativa para saber por que essa festa era a mais importante do ano. Por quê, né? E é só para o pessoal já preparando o coração para saber o porquê que seria mais importante do ano. É verdade. Deus colocou algo legal aqui, irmãos, e é justamente isso que eu ia destacar aqui para vocês. Aqui no texto ele já fala, como o Jefferson colocou aqui, ele já fala que seria o primeiro, né? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família. No versículo 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Ou seja, estava sendo, aquilo era novo. Que era a primeira vez que estava acontecendo. Né? O povo não tinha vivido isso antes. Então, era justamente o início, é por isso que nós estamos abordando aqui, o início da Páscoa. Tá? Aí, continuando aqui, ele fala que eles deveriam separar esse cordeiro para sacrifício. E esse cordeiro, na Bíblia, a gente, quando fala desse sacrifício do cordeiro, vai nos arremeter justamente o sacrifício de um cordeiro pela propiciação dos nossos pecados. Naquela época, o Senhor deu ordem, para que o seu templo, eu botei aqui, para que o seu templo fosse consumido. Ele deu essa ordem sobre a liderança de Moisés. E ele usou 40 dias para instruir Moisés sobre esse tabernáculo. Tamanha importância do tabernáculo que ele tinha. 40 dias. Né? Se a gente pensar que a criação do mundo aí se deu em 6 dias, né? Porque no 7º o Senhor descansou. Então, comece a ter ideia de como era importante esse tabernáculo. E aí, nesse tabernáculo, ele construiu o material típico como ia ser feito. E lá ele começou também a falar das roupas, das atribuições do povo levita, que eram responsáveis por servir naquele tabernáculo, e o sumo sacerdote, que era o líder principal dos sacerdotes, e que uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, entenda o Santo dos Santos, como se fosse uma casa onde ela tivesse várias divisões. E aquela divisão mais íntima, mais profunda, mais interna, era o lugar como Santo dos Santos. E lá, somente o sumo sacerdote tinha autorização para entrar. Quando ele entrava lá, ele entrava justamente com esses cordeiros e fazia a propiciação
pelos nossos pecados. Ele intercedia por nós, entregava essas ofertas de um cordeiro sem defeito, e através desse cordeiro, do sangue do cordeiro, os nossos pecados eram perdoados, vamos colocar assim, né? E continuando a história aqui, a gente vai entender, irmãos, um exemplo para vocês de sacrifício de animais, era o caso de Abraão. Quando Deus colocou à prova a Abraão, falando para ele sacrificar o filho dele, na verdade, Deus não queria que Abraão sacrificasse o seu filho, mas estava colocando à prova o seu coração, o que ele tinha no seu coração. E quando Deus viu o que ele tinha no seu coração, imediatamente o Senhor deu um livramento para ele. Qual foi o livramento? O Senhor colocou ali um cordeiro para ser sacrificado no lugar de seu filho. Por quê? O sacrifício ainda era necessário. Ainda era necessário. E esse animal, como eu falei para vocês, depois que ele era sacrificado lá, na hora que Deus deu essa ordem, eles colocavam nas colunas o sangue desse animal, né? E quando Deus passava para matar, o anjo de Deus passava para matar os primogênitos, ele via esse sangue no umbral, lá na coluna, ele não mataria ninguém daquela casa. Tá? Agora, avança no Êxodo capítulo 12, versículo 29. Olha que interessante. Então, aquele sangue, irmãos, era a garantia do povo de libertação deles. Não só isso, de obediência também a Deus, porque eles foram obedientes. No Êxodo capítulo 12, versículo 29, ele vai dizer o seguinte: então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, porque eles não tinham feito isso do cordeiro. Aliás, eles não serviam a Deus, então eles não tinham nem intimidade, comunicação com Deus. Desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. Então aqui a gente vê que até o filho do faraó foi morto. Até o filho do faraó. E depois que isso aconteceu, irmãos, faraó, então, né, o líder ali do Egito, libertou o povo. Falou para eles, deixa esse povo ir. Deixa essas pessoas irem. Ele libertou o povo do Egito. Aí depois vai continuar a história, que quando eles estavam no deserto, o faraó ainda veio com o exército para tentar perseguir eles, mas Deus deu um livramento dividindo o mar em dois, né? A história é muito conhecida. Mas eu quero que você se atente a essa parte. Quando o faraó libertou eles, quando o faraó falou para eles, olha, vocês estão livres. Naquele momento começou os preparativos para celebrarem a Páscoa. Aonde que está isso? Caminha comigo lá em Êxodo, mantém, aliás, em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 7, ele vai falar justamente isso, os preparativos. A gente leu que ele deu as ordenanças, né, de sacrificar o cordeiro, mas tem um preparativo. Olha que legal o preparativo. Versículo 5, que a gente leu, só para recapitular. O animal escolhido, Êxodo 12, 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Agora continuam as ordenanças. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite que comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Versículo 10. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão.
comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que você e todos os descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Ou seja, daquele momento até os anos seguintes, até as gerações vindouras, até chegar a minha, a sua, a nossa geração, é comemorado a Páscoa. Por isso ele diz, comemorem como decreto perpétuo. Por quê? Perpetuando pelos anos. Por isso, hoje, nós comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa do Senhor. Então, aqui, nós vemos como que nasceu essa celebração. Foi uma celebração fácil? Não foi. Foi debaixo de escravidão que o povo estava. Eles estavam comemorando ali a libertação, celebração, a ordenança do Senhor. Não foi simplesmente um chocolate que a gente come e é algo gostoso, né? É algo saboroso. Não, o pessoal estava passando muita luta, muita dificuldade. Não é à E toa aqui... que eles comiam ervas amargas, né? Oi? Não é à toa que eles comiam ervas amargas. Para poder Isso, né? lembrar. Não é à toa que eles comiam ervas amargas, exatamente, né? E aí, aqui, agora, aí você deve estar perguntando assim, e a Bíblia fala disso também. E as pessoas, quando perguntarem para nós dessa festa, o que nós vamos falar para elas a respeito dessa festa? O que você falaria para as pessoas? A Bíblia também vai falar disso. Avance um pouquinho para o versículo 26. Amém? Aliás, 25, 24, vamos para 24 aqui. Essa parte está muito interessante aqui. 24, a gente não pode perder. Êxodo 12, 24, ele vai dizer: obedeçam a essas instruções, novamente, como decreto perpétuo, ou seja, deve ser feito todo ano, para vocês e para os seus descendentes. Olha ele aqui, ele atribuindo, definindo isso. Né? Agora o versículo 25. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, a terra prometida, façam o quê? Celebrem esta cerimônia. Olha ele de novo reforçando. E aí ele fala, que é a nossa pergunta aqui. Quando os seus filhos perguntarem, os seus filhos, quando eles te perguntarem, o que significa esta cerimônia? O que significa a Páscoa? Versículo 27. Respondam-nos. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Esse é o significado, irmão, da Páscoa. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Bem diferente do que nós temos visto hoje. Não é verdade? Por isso nós temos que aprender mais da palavra do Senhor. Aprender mais. Porque a Páscoa começou lá atrás. E hoje, o que mudou hoje? O que mudou desse tempo para cá? Né? Qual foi a diferença? Essa comemoração, irmãos, ela continuou sendo realizada, ano a ano, sendo celebrada. Até que o povo, como eu falei para vocês, ano a ano, eles precisavam fazer, o sumo sacerdote também precisava subir, entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo, com todas essas ofertas, esses sacrifícios, e apresentar ao Senhor como remissão dos nossos pecados. Os pecados ali eram perdoados, né? Eram perdoados.
Mas todo ano deveria ser feito isso. Até que o Senhor, nosso Pai, Deus, enviou o Cordeiro, o legítimo, aquele sem defeito, né? Sem pecado, aqui na terra, para que morresse por amor de mim e por amor de você. E quando esse Cordeiro veio à terra, ele não veio à terra na sua posição de filho de Deus, na sua posição de líder. Pelo contrário, ele se fez como servo, né? Ele foi obediente à palavra, até a morte de cruz. E ele foi morto, foi imolado, foi moído, né? Pelas suas transgressões nós fomos sarados. E de uma vez por todas, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, olha o Cordeiro, por isso quando falo Cordeiro, essa palavra Cordeiro, ela tem um forte impacto, né? Um forte significado. Porque nós temos o Cordeiro, um animal mesmo, nós temos o símbolo real do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Aleluia. E através do seu sacrifício, né, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões foram perdoadas de uma vez por todas. Foram consumadas. Então, lá em 1 Coríntios, vou pedir para você avançar agora em 1 Coríntios. E aqui a gente faz um paralelo. Daquela mesma época que Jesus, que o povo ofereceu o cordeiro que Deus tinha ordenado para que eles fossem libertos do seu pecado, da sua escravidão, Deus enviou o seu Filho para que hoje eu e você fôssemos libertos do nosso pecado e da nossa escravidão. Existem muitas pessoas hoje que estão como o povo lá no Egito. Talvez elas não veem, mas estão escravas deste mundo. Escravos da sociedade, escravos do trabalho, escravos de bens, escravos do prazer, escravos da imagem, né, de mostrar aquilo que não é. Muitas pessoas hoje são escravas, mas não precisa ser mais assim, porque o Cordeiro já morreu, o Cordeiro já foi entregue. Então, hoje, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi entregue. É feito também um paralelo lá atrás, quando eles entregaram o Cordeiro para que o povo fosse liberto do Egito, né, de toda aquela escravidão, de tudo que fazia mal para eles. Hoje também Jesus morreu por amor de mim e você, para que nós também fôssemos libertos de todo esse pecado. Porque não se engane, irmãos. O Egito lá naquela época teve o Egito, né? Que mantinha o povo escravo, ele sofreu, como nós falamos aqui no início da live, né, Jefferson? A gente falou da escravidão e tudo. Hoje também o mundo mantém muitas pessoas escravas. Muitas pessoas. Né? O jugo está pesado. Você olha para a pessoa, você vê. Né? Então a gente não pode mais deixar que isso aconteça. Por isso nós temos que apresentar a palavra a essas pessoas. E lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Bem, vamos lá em 1 Coríntios. Ô, Wagner, Pode falar. tem até, inclusive, algumas pessoas que passam pelo processo igual o povo de Israel, né? Assim que o povo de Israel foi liberto, que eles passaram pelo Mar Vermelho, toda aquela... Alguns começaram a reclamar do tempo do Egito, né? Falavam, na época que eu comia aquela carne... É verdade. Né? É uma tendência natural que o ser humano tem de ficar tentando voltar a lembrar do Egito e da escravidão, né? Às vezes a pessoa está na igreja, já está há um tempo vivendo vida com Deus, tendo experiência com Deus, experimentando da liberdade no Senhor, rumo a uma terra prometida, e ela começa a olhar muito para trás. E ela olhando para trás, ela começa a pecar, começa a murmurar, né? Porque fica pensando, nossa, no mundo eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, sabe? Coisas muito supérfluas. Assim, a gente olhando hoje, você fala, não, gente, que bobeira, o povo tá reclamando de ser escravo. Como assim? Quem queria ser escravo? O povo tá livre, agora tá reclamando. Mas, na verdade, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não passar pela mesma coisa, né? E ficar querendo voltar para o mundo, já que o Egito é essa analogia que a gente tem hoje com o mundo. Amém, é verdade. E você está até falando isso, eu vou até abrir uma... Nós vamos citar esse versículo
Isso que você falou é muito importante. Depois que o povo foi liberto, né, as pessoas ainda querem, alguns querem voltar ao jugo. Olha que loucura, irmãos. Olha como que a gente, às vezes, o ser humano, ele ele é doido, às vezes, da cabeça. Né? Olha como que o ser humano ele é incrível. Ele passou por toda aquela escravidão, passou matando ele, morrendo, né? Passando fome, sede, escravo. Depois que ele foi liberto daquilo, ele queria voltar àquela escravidão. Por causa de comida, uma coisa boba, né? Por causa de alguns prazeres carnais. E não é diferente hoje, como o Jefferson falou. Muitas pessoas hoje conhecem a Deus, mas às vezes tem o sentimento de querer voltar para o mundo. Não pode. A gente precisa, quando isso vier, a gente precisa se fortalecer mais e mais em Deus. Mais e mais no Senhor. A Bíblia aborda isso. Eu vou ler aqui. Vamos só fechar esse 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios 5, 7 vai falar assim, ó. Livrem-se do fermento velho. Olha que profundo esse versículo. Livrem-se do fermento velho, daquilo que te faz mal, daquelas coisas passadas, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Versículo 8. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Olha o significado da Páscoa, meus irmãos. Simbolizar, participar dessa festa, celebrando, né, com pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Isso é a Páscoa. Esse é o verdadeiro significado. Posto isso, fazendo um paralelo com o Jefferson disse aqui, lá em Gálatas, abram lá em Gálatas, no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 4. A partir do versículo 9 aqui, ó. Aliás, o versículo 7. Assim que já não és mais servo, mais filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, serveis ao que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como clamais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, ao quais de novo quereis servir? Avance agora para Gálatas 5, avance o capítulo, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão ou servidão. Amém? Então, a Páscoa, irmãos, é muito mais do que um simples chocolate. É muito mais do que não posso comer carne, só peixe, né? Que é uma tradição. Não que seja errado, né? E são símbolos da ceia, né? O pão, o vinho, né? São símbolos. Mas a gente precisa entender que a Páscoa ocorreu justamente um sacrifício do Cordeiro de Deus por causa de mim e de você, por causa do nosso pecado. Né? Naquela época, o povo teve que sacrificar o Cordeiro para eles serem libertados da escravidão. Mas por que eles estavam escravos lá, servindo? Porque eles estavam em pecado. E será que hoje, depois que tudo isso que Jesus fez por nós, depois que tudo isso Deus também fez, entregando a vida do seu Filho, nós vamos voltar aos rudimentos antigos, velhos, ao pecado? Nós vamos deixar se contaminar com as coisas deste mundo? Não. Aqui fica uma lição para nós. Não adianta, não importa as coisas que este mundo está passando. Naquela época o Senhor derramou as pragas.
Eu não sei qual que é o propósito do Senhor disso tudo, mas eu creio que o Senhor pode me livrar, a minha família, e livrar você também. Como livrou o povo naquela época para que as pragas, nenhuma delas, nenhuma praga sequer, atingisse o povo de Israel. E eu vou te falar, irmão, se você ler aquelas pragas lá, as 10 pragas, era pesado. Era coisa pesada. Imagina que sequer tocar no povo de Deus. Né? Então a gente precisa ter essa reflexão. Eu finalizo deixando esse versículo com vocês. Tá? Esse versículo é muito forte. E eu quero fechar com esse versículo. Quero que você reflita nele, né? Que você entenda isso. Está lá em João, capítulo 1. Para a gente fechar aqui, aí eu vou entregar a palavra para o Jefferson. Se você também quiser fazer algum comentário aí, a gente está interagindo, né? Fique à vontade. Mas aí em João, livro de João, capítulo 1, versículo 29. Irmãos, esse versículo é muito forte. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Jesus Cristo. Aquele que foi o Cordeiro de Deus, aquele que tirou. Ele não simplesmente apagou, ele não simplesmente encobriu o pecado, né, com sacrifícios, para que no outro ano fosse feita a mesma coisa. Não. A Bíblia diz que ele tirou o pecado do... Ele removeu. Não existe mais. Por que que nós, então, vamos voltar a isso? Amém? Que a gente possa refletir sobre isso, em nome de Jesus. E detalhe, não é errado, irmãos. Estou falando isso aqui, às vezes você vai ficar com uma dúvida. Olha, eu posso ainda dar um chocolate, né? Para o meu irmão, para minha tia, para os meninos, eles gostam. Não tem problema nenhum. Né? Pode continuar, isso é uma celebração, eu acho legal. O que não pode é nós passarmos por essa celebração sem entender o real significado dela. E sem nós também agradecermos ao Senhor, agradecemos a Jesus Cristo por isso. Amém? Amém. Ou tem um pontos para linkar isso aqui tudo, que é interessante, vai juntar demais. Você estava lendo aqui Gálatas e Coríntios, né? Aí na hora que eu li aqui, eu falei, gente, já li isso aqui tantas vezes, eu não lembrava disso, não. Tem umas coisas, né? A palavra de Deus, ela é boa por isso, porque tem coisa que a gente Amém. lê, relê umas vezes e junta, né? Achei muito interessante o link que você fez desses versículos com a Páscoa Antiga. E para acrescentar, finalizando, inclusive antes, se a gente tiver alguma pergunta para o professor, para o Wagner, para o pastor Wagner, pode mandar nos comentários, tá bom? Que Amém. a gente vai poder falar com os irmãos e tirar as dúvidas. Tá? Então, pode mandar aí qualquer pergunta a respeito desse tema da Páscoa em geral, de Jesus, Cordeiro de Deus, enquanto eu finalizo aqui rapidinho. Gente, presta atenção, uma coisa muito importante que o Wagner citou, eu até falei lá no começo. Se nós vermos o que é a Páscoa e como ela foi instituída por Deus e como que ela se cumpriu através do verdadeiro Cordeiro de Deus que a gente acabou de ler em João, é algo, assim, fantástico em todas as entrelinhas. Por quê? Porque se você olhar lá se você voltar lá em Êxodo no capítulo 2, Deus ele vai instituir a festa da Páscoa e vai dar algumas não dicas, mas é, alguns protocolos, vamos colocar protocolos para ser seguidos. E esses protocolos foram seguidos à risca quando Jesus foi sacrificado. O que que foi? Na verdade, a Páscoa, Deus ele colocou, o Jesus até a gente leu lá em Coríntios, né, que para a gente celebrar ela, não deixar de celebrar, mas celebrar ela agora da maneira correta, separando o fermento, que simboliza o pecado, e tirando esse tipo de fermento de maldade da nossa vida durante, assim como o povo tirava, Muito forte isso. saindo desse tempo de escravidão que nós tínhamos, que simboliza o mundo para nós hoje, na época do povo de Israel era a escravidão do Egito, para nós simboliza hoje a escravidão do mundo,
Então, quando nós nos convertemos e entendemos o propósito desse cordeiro na nossa vida, a gente sai dessa escravidão do mundo e vem para Jesus. E vem para uma nova vida, onde a gente começa a caminhar para uma terra prometida. Então, essa tipologia, ela foi muito bem cumprida no Senhor. Esse Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, ele passou por todos os processos. Olha lá para você ver que interessante. No dia 10º desse primeiro mês, que era o mês mais importante para eles, ou seja, a festa mais importante para os judeus, é a mesma festa mais importante para nós, que é a festa quando nós nos convertemos. Quando a gente vem para Jesus, essa deve ser a maior alegria que tem nos nossos olhos, é quando a gente sai do tempo de escravidão e vai para o tempo para viver com Cristo. E esse tempo que nós vivemos com Cristo e que nós nos tornamos nova criatura, que é a festa mais importante da nossa vida, assim como a festa dos judeus, ela tem que ser sempre lembrada. Então a gente sempre tem que estar lembrando de onde nós viemos, lembrando do que Jesus fez por nós e desse sacrifício perfeito. Mas olha para você ver, lá em Êxodo 2 fala que no dia 10 eles separavam um cordeiro. Se você olhar, que dia que Jesus entrou em Jerusalém e ele foi apresentado para o povo de Jerusalém e o povo escolheu o cordeiro. Foi o dia que Jesus entrou no jumentinho montado, na entrada triunfal, que o pessoal fala, foi exatamente no dia 10º da Páscoa. Foi isso que Tá? aconteceu. E isso, no dia Observar. 14, olha lá no versículo, ó, olha lá, Êxodo, capítulo 2, Uhum. versículo... É 2 mesmo que a gente leu? Agora eu tô confuso. Não, é Êxodo 12. Perdão, gente, perdão. Eu empolguei aqui. Êxodo 12. Êxodo 12, no versículo 6. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ou seja, todo o povo de Israel ia separar o cordeiro antes, ia deixar ele puro, Parar. imaculado, perfeito. Isso. Jesus, ele foi apresentado antes de morrer para o sumo sacerdote no dia 14º, que foi na sexta-feira. Ele foi apresentado para o sumo sacerdote de noite antes, né, no dia terceiro, para ver se ele não tinha nenhum problema. E todos os sacerdotes chegaram na opinião, falei, esse cara não tem culpa, a gente tem que arrumar alguma coisa para tentar matar ele. Mas Jesus, ele foi o cordeiro imaculado, passou pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote viu que ele não tinha defeito e separou. Esse é o cordeiro que vai ser imolado. E qual foi o dia que Puro. Jesus foi imolado? No décimo Exatamente. quarto dia do mês do primeiro mês dos judeus, na festa da Páscoa. Que horas? De tarde. Igual está escrito aqui no versículo 6 do capítulo 12. Com pôr do Quer sol. comentar? Justamente isso que você falou é importante destacar. Muito bom essa observação, Jefferson. E aqui ele fala, deixa bem claro, puro, imaculado, sem defeito. Sem defeito. Né? Então, Cordeiro sem defeito. Nossa, perfeito. não podia ter mancha, nada. Né? É, por que isso? Porque ele ia ser entregue pela apropriação dos nossos pecados. Né? E muito mais Jesus Cristo. Então, por isso, quando Jesus Cristo vem aqui na Terra, a gente entende a separação que Jesus Cristo fez deste mundo. E o homem precisa também ser separado. Porque a Bíblia diz que a gente precisa ser santo. E a palavra santo diz isso também, separar. Né? Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos a semelhança do Pai. E se nós somos a semelhança do Pai, nós temos que viver também de igual modo. Né? E por isso nós precisamos viver em santidade. É justamente essa separação para não se contaminar. Imagina se o cordeiro se contaminasse, ele poderia ser sacrificado? Não poderia. Né? Essa santificação é forte porque a palavra de Deus diz, ela é bem clara, sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém. Ela é bem clara. Então, muito bem colocado, Jefferson. É justamente isso. Né? Gravem, que a gente possa gravar isso nos nossos corações. Desse significado da Páscoa que ela traz para nós. Porque eu tenho certeza que nós, tendo isso no nosso coração, nós, como a palavra de nós lemos aqui, nós será um pão sem fermento, né, da verdade, da sinceridade, e não um pão cheio de fermento, de mentiras, de ódio, dessas coisas que contaminam. Amém? Amém. Amém. É isso aí, gente. Glória a Deus.
Todos os processos foram cumpridos em Jesus nesse Cordeiro perfeito. E hoje a gente pode celebrar, entendendo, principalmente, a gente sempre lembra do que Jesus fez por nós através da ceia que ele estipulou também na quinta-feira à noite, né? Na quinta-feira antes, que antecedia o seu sacrifício. Ele instituiu a ceia para nós, para a gente sempre se lembrar do que ele fez. Então, hoje a gente tem esse processo, uma vez no mês na nossa igreja, a gente sempre está ceiando para lembrar daquilo que ele fez por nós, para lembrar do que ele fez por nós, e é muito bom, pelo menos toda vez que chega na Páscoa, a gente sempre lembrar daquilo que ele fez por nós. Muito bom, gostei muito do tema, viu? Foi escolhido pelo Wagner, o Wagner que escolheu, ele que fez todos os estudos, eu apenas acrescentei, e foi muito bem, cara, glória a Deus. Eu não vi nenhuma pergunta do pessoal aqui, acho que todo mundo entendeu, né? Graças a Deus. Então, Amém. Wagner, E fica também, só um detalhe, Jefferson, pode fica ficar à vontade. para vocês, irmãos, né? A gente está passando por essa situação toda delicada da Covid, né? Desse vírus, mas isso vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Então, continue buscando a Deus. Olha, temos aqui a live, temos o culto online, célula online. Se você não está na célula, você pode ser inserido participando de um grupo, né? Nós temos também, vamos voltar com, se você sentiu mais interesse em te aprofundar mais na palavra, que deve ser, isso deve queimar no seu coração, faça a inscrição na próxima turma do Carisma Start. Você está participando, eu creio que vai ser bênção. Olha, um assunto tão popular, tão em alta hoje, né, que é a Páscoa. Olha como que o seu significado, a importância dela, nos traz um maior entendimento, né, daquilo que Jesus fez por nós. É muito, é uma sensação indescritível. Eu vou te falar que o nosso coração, o meu coração se enche de amor pelo que Jesus fez por nós. É impossível nós ficarmos indiferentes a tudo isso. Amém? Amém, glória a Deus. Ora para nós aí, Wagner, abençoa o pessoal, que a gente possa continuar sempre nesse entendimento aí, que a gente honra o sacrifício do Cordeiro, amém, em nome de Jesus, todos os dias da nossa vida. Abençoa a gente aí. Amém, amém. Feche seus olhos, irmão. Se você estiver trabalhando e não puder, feche seus olhos espirituais agora, em nome de Jesus, para que você possa se conectar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por essa live. Obrigado pela participação do Jefferson, de todos esses abençoados irmãos e irmãs. Meu Deus, como, meu Pai, a Páscoa tem um significado tão importante nas nossas vidas. Muito mais do que um ovo, muito mais do que um chocolate, muito mais do que um doce. É a libertação nossa do pecado de uma vez por todas. É o sacrifício de Jesus Cristo por amor de nós. Nós somos eternamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Mesmo nós sendo tão ingratos, tão pecadores, o Senhor se entregou, morreu. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, morreu por amor de nós. Através das suas pisaduras, nós fomos sarados. E por isso nós devotamos, nós atribuímos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração ao Senhor, ao único que é digno de receber todas essas coisas. Eu oro também, Pai, pedindo que o Senhor nos guarde de todo mal, fortaleça a nossa fé para que não nos afastemos do teu caminho. Guarde a nossa família, meu Pai, como esse sangue, meu Pai, nas colunas, nas portas das casas, assim possa ser a tua presença em nossas vidas, nos protegendo, nos guardando desse vírus e de todo o mal, no nome de Jesus. Eu abençoo, meu Pai, as nossas vidas, a nossa semana, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Isso aí, até a próxima. Semana que vem nós vamos ter de novo, porque ainda nós não podemos nos reunir na aula. Aí semana que vem a gente vai estar reunido de novo, mais uma live do Carisma Start. Deus abençoe, Wagner, muito obrigado. Como disse mais uma vez, excelente tema. Deus abençoe sua vida, viu? Continua, gostei muito da didática, foi muito bacana. Amém. Eu que agradeço, Jefferson, pela oportunidade, agradeço os irmãos também. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém, gente. Com Deus. Deus abençoe.
com Deus.